Bem-vindos à nossa segunda aula da Jornada das Fundações. Só o fato de você estar aqui já diz muito sobre você. É uma prova de que você está comprometido com a sua evolução profissional, que está afim de ter o conhecimento que a maioria não tem. Você que está aqui comigo já sabe que nessa série de 3 aulas gratuitas você vai aprender os princípios fundamentais para projetar e executar fundações com segurança e confiança, sem medo de errar. Na primeira aula, nós vimos os 5 principais erros que colocam toda a sua obra em risco. Você conheceu a frase que um dia meu pai me disse, que mudou a minha maneira de enxergar a engenharia de fundações e me fez hackear a experiência prática acumulada na Fungel em tantos anos de atuação para oferecer aqui, para você e a todos os meus alunos. A aula serviu especialmente para te mostrar o que não fazer. São os erros que você precisa conhecer e evitar para fugir de riscos para a sua carreira e até para a vida de outras pessoas. A aula 1 foi sensacional. Dá uma olhada em algumas das centenas de mensagens que engenheiros de todo o Brasil enviaram. Se você perdeu a aula 1, pause essa aula aqui, estou falando sério mesmo. Pause essa aula e volta lá para assistir. Não vai adiantar você ver a aula de hoje sem ter compreendido quais são os maiores erros que os engenheiros cometem por aí. E sabe por quê? Porque você também pode estar cometendo algum ou todos esses erros. Ver a aula 2 sem ver a aula 1 é como ver um filme, começando pela metade. Pode ser que você não entenda alguma coisa e fica meio perdido. Bora lá! Bom, e na aula de hoje você vai conhecer qual é a única maneira de projetar e executar fundações com segurança. E mais do que isso, eu vou te mostrar em obra alguns dos pontos críticos que você deve levar em consideração. Você vai ver como você também pode aprender, dominar e atuar com fundações aí, na sua cidade. Para a aula de hoje ficar mais didática, mais clara para você compreender, eu vou fazer bem como eu faço no curso Master em Fundações, que aliás, abriremos as inscrições com vagas limitadas para a nova turma na semana que vem. Inclusive, olha só que bacana, o pessoal andou me perguntando sobre essas maquininhas aqui, ó, que eu tenho aqui em miniatura, né? Eu tenho lá na minha empresa também, e eu já vou avisar que para essa nova turma do curso Master em Fundações, eu resolvi fazer algo muito especial. Eu não vou contar ainda, mas prepara o seu coração. Só posso adiantar que os primeiros inscritos vão ter uma surpresa imperdível. Fica tranquilo, que depois a gente fala sobre isso. Agora, bora para a aula. Bom, então para projetar e executar fundações, existe uma maneira que é muito simples para você entender e que aqui dentro da jornada e obviamente dentro do Master em Fundações nós vamos aprofundar muito mais. Chegar nesse resultado aqui que você está vendo aqui na minha tela, né, um projeto de fundação, exige que basicamente a gente separe, né, as etapas de projeto e execução de uma maneira bem distinta. Quando a gente fala de projeto de fundação, a gente vai em busca de informações. Por exemplo, a gente busca informações acerca do projeto arquitetônico, né? Como é que é a arquitetura da minha obra, né? Onde que ela está localizada, por exemplo? Qual é a extensão do terreno que ela compreende? Se ela vai estar nas divisas do terreno, né? Por exemplo, qual é a cota, aqui não apareceu muito bem, mas qual é a cota da minha obra, se tem subsolo ou não? São informações extremamente valiosas que eu estou buscando na etapa do projeto. Quando o cara pensa em projetar fundações, não é simplesmente sair calculando. Cara, o cálculo de um instrumento de fundação ele exige uma série de informações adicionais. Vou pegar aqui o projeto estrutural, né? Uma das informações também muito valiosas na hora da gente começar a pensar no projeto de fundação. Tá aqui, veja, o projetista de fundação, né, para ele tomar as primeiras análises dele, precisa solicitar ao cliente dele o arquitetônico, o estrutural,
O estrutural com o quê? Com uma planta de cargas, né? Olha só, colocação dos pilares, planta de cargas. Vou ter aqui o meu FZ, FX, FY. Isso aqui é muito importante. Esse assunto aqui é foda, né? Mas para quem é meu aluno dentro do Master, a gente vai ver isso muito mais de maneira aprofundada, né? A gente vai entender um pouco mais esses esforços, como é que a gente vai utilizar, como é que eu vou transformar essa informação em fundação, né? Então a gente tem planta de cargas, locação da obra através do arquitetônico, o que mais? Sondagem. Aqui a sondagem se faz extremamente fundamental. Com a sondagem eu vou entender qual é o meu tipo de solo, se é uma argila, se é uma areia, né? Vou entender os números de golpes que eu tenho aqui no meu solo, a minha resistência dinâmica do meu solo. Então, um solo aqui com um NSPT 10 a 3 metros, mais ou menos aí uma tensão admissível de 2 kg força por centímetro quadrado. Então a gente tem essa correlação, né? De tensão admissível, NSPT dividido por 5, né? Me dá uma tensão admissível, então aqui é 3 metros, 10 dividido por 5, me dá uma tensão admissível de 2 kg força por centímetro quadrado, né? Então a gente tem algumas informações que são pegas aqui neste laudo, nessa leitura da nossa sondagem. Esse tipo de leitura de sondagem, lá no curso Master, nós temos um módulo inteiro só sobre sondagem. Parece simples, né? Mas é um fator determinante para você acertar na sua fundação. Então a gente pegou aqui a arquitetura, pegamos o projeto estrutural e pegamos a nossa sondagem. O que a gente precisa agora? A gente precisa entender quais são os tipos de fundação que eu posso utilizar na minha obra. E aí, é claro, aí agora tem um detalhe muito importante, né? Eu comentei na aula passada, né, que eu vou entregar para vocês, né, lá junto com a nossa... Deixa eu até pegar aqui de novo aqui. Eu vou entregar para vocês lá junto com o certificado, né? Já avisei a produção aí que nós vamos mandar este e-book para todos, né, tipos de fundações. Você precisa entender qual tipo de fundação você vai usar na sua obra. Se é uma fundação rasa ou se é profunda. Se é uma sapata ou se é uma hélice, né? Cada tipo de fundação tem, por exemplo, uma produtividade diferente, um custo distinto. Deixa eu pegar aqui aquela tabelinha que eu mostrei antes. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó, tabela de referência de custos, né? Cada tipo de fundação vai ter um custo. Vinícius, essa tabela aqui é a tabela geral das obras do Brasil? Claro que não, né? Isso aqui é uma referência, só uma referência básica. Ah, Vinícius, tá muito caro o diâmetro 40, aqui na minha cidade tá 10. Beleza, isso aqui é só uma referência, que não é uma tabela para vocês tomarem como base. Então, uma tabela de referência é importante, muitas vezes para você ter uma noção de prazos, né, de estimativas de produtividade. É isso que a gente tem que entender quando a gente está escolhendo o tipo de fundação. Peraí, se eu fizer em sapata a minha fundação, quanto tempo eu vou levar? Se eu fizer em estaca escavada ou Strauss, quanto tempo eu vou levar? Então isso é muito importante que a gente entenda isso. Então olha só, olha o que a gente já entendeu até agora. A gente já entendeu acerca da necessidade da arquitetura, da estrutura, da sondagem, dos tipos de fundação, e aí nós temos, por exemplo, né, vamos até citar novamente aqui os tipos de fundação que nós temos, né? São muitos tipos de fundação, vamos pegar aqui, né, da nossa tabela, vamos pegar lá, hélice contínua monitorada, né? Sistema onde eu perfuro e já subo concretando, depois coloco armadura, né? O sistema de estaca escavada com uso de fluido estabilizante, o famoso estacão com lama ou com a bentonita, né? Ou com polímero. Estaca escavada mecanicamente, seja com trado, ou seja então com broca manual. As estacas cravadas, e aí podem ser estacas de concreto ou estacas metálicas, onde a gente está vendo aqui os perfizinhos metálicos cravados, né? Estacas Strauss, o tipo de fundação profunda, estacas de reação, as estacas mega, também conhecido como estacas prensadas,
tubulões, né, o famoso tubulão a céu aberto, ou ainda também o tubulão ar comprimido, já é uma técnica que em desuso no nosso país, cada vez menos utilizada no nosso país. Estacas Frank, né, um tipo de fundação que voa piloando a nossa estaca, né, estaca raiz, um método de cravação, de perfuração de estaca, onde a gente vai cravar na rocha, né, as nossas fundações. Vamos lá, fundações rasas, sejam elas sapatas isoladas, sapatas associadas, sapatas corridas, né, ou ainda o nosso famoso radier. Então existe uma série de possibilidades de tipos de fundação que a gente vai atender dentro da nossa obra. Vinícius, quando você chega numa solução de projeto de fundação, você vai tentar calcular todas elas. Olha, na verdade, quando a gente bate um olho numa sondagem, por exemplo, né, a gente já começa a ter uma noção do tipo de fundação que a gente pode encontrar, né, solucionando a nossa obra. Isso é uma das coisas que eu mais curto, os alunos sempre chegam para mim e falam: Vinícius, hoje eu bato o olho numa sondagem SPT e consigo redecifrar qual é a melhor solução de fundação. Eu curto demais, é uma das coisas que eu mais curto de dar aula. E você sabe que dentro do nosso Master em Fundações, como a gente monta o grupo do Whats, né, da turma ali, esses alunos acabam sempre mandando as sondagens e vão lá tentando solucionar sempre cada uma das sondagens. Aí tem um aluno que fala, mas eu não aguento mais grupo de WhatsApp. Depois de uma semana, o cara chega com o nosso grupo de WhatsApp, já teve tanta solução técnica, já viu tantas sondagens diferentes, e fala assim: professor, eu nunca vi um grupo como o grupo do Master. Quanto conteúdo top tem ali. Tem aluno que brinca que poderia até cobrar parte só para entrar no grupo. Foi bem legal o grupo de WhatsApp. Pessoas do Brasil inteiro, com todos os níveis de conhecimento, e todo mundo ali com o mesmo objetivo, né? Inacreditável até quando você começa a ler, começa a debater com o grupo e você se toca assim, tipo, cara, isso aqui eu não imaginava debater com ninguém tão cedo assim, durante a faculdade, no caso. Você tem os grupos do WhatsApp para tirar dúvida, não só o professor em si, né? Mas os outros alunos que acabam fazendo o curso também. Eu aprendo no grupo, é um aprendizado todo dia. O pessoal manda relatório de sondagem, você olha a sondagem, você pesquisa. Aí tem engenheiros que sabem realmente, trabalham mais no mercado e passam o conhecimento deles lá. Vale realmente ouro. Aqui nesse nosso curso, no Master em Fundações, a gente vai então muito a fundo sobre sondagem, pegamos vários tipos de laudos e consegue realmente decifrar, né, cada uma dessas soluções técnicas necessárias. Bom, até assim, vocês viram que a gente mostrou aqui projeto de fundação, que está aqui, que eu vou falar um pouquinho agora. Mostramos aqui o laudo de sondagem, mostramos o e-book, o projeto estrutural, o arquitetônico. Para quem está perguntando se eu vou disponibilizar todos os materiais da nossa aula, eu vou disponibilizar sim, exceto a planilha. Que a planilha a gente disponibiliza somente para os alunos. Até essa planilha, eu vou até dar um exemplo aqui. Não sei se meu grande colega Fábio Estanco está assistindo a nossa aula, mas ele pegou e mandou essa revisão da planilha. Olha que legal, o aluno, ele não só pega a planilha, ele pega a planilha e faz uma revisão nela. Olha só, professor, eu consegui incluir umas coisas legais aqui, o que o senhor acha e tal? Então isso é muito legal realmente, né? Então a gente vai realmente entregar para vocês esses materiais, exceto a planilha, tá? Lá junto com o certificado. Então fiquem muito atentos com relação a isso, tá? Bom, então aqui está a nossa sondagem, nosso projeto, e aí, claro, como é que eu vou então chegar e definir qual é o tipo de fundação que eu vou utilizar, qual é o diâmetro, profundidade? Aí vem então a nossa planilha de cálculo. Aí, é claro, é uma etapa muito importante, né? A gente vai dimensionar pelos métodos de Decor Quaresma, Ock Veloso. De repente você tem um método que você utiliza mais na sua região. A gente vai ensinar isso muito a fundo dentro do Master em Fundações. Basicamente, quando a gente joga para uma planilha de cálculo, a gente vai encontrar qual é o tipo de fundação que eu tenho,
né? Se é uma estaca escavada, frank, hélice, metálica, qual é o diâmetro que eu vou utilizar na minha obra, e aí eu vou encontrar a resistência que essa estaca vai ter. Então, por exemplo, uma estaca hélice contínua com 30 centímetros a 7 metros, neste solo que eu peguei aqui, com este nível d'água, aos 7 metros, me dá uma resistência, por exemplo, de 60 kN. Então, isso que a gente faz para encontrar a quantidade de estacas da minha obra. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o projeto estrutural, né? Vamos voltar aqui e pegar o projetinho estrutural. Opa, esse aqui não é o projeto estrutural. Vamos pegar ele aqui, estrutural jornada. Então, imagina aqui que eu tenho um pilar com, vamos lá. Então, o P1 aqui, por exemplo, né? 5 toneladas o P1, né? Então, uma carga relativamente muito baixa, então consegui resolver ele aqui com uma estaca escavada de 30 aos 6 metros. Né? Então assim por diante, a gente vai pegando as cargas. O P4 tem 62 toneladas, então eu vou lá e vou encontrar qual é a capacidade de carga que uma estaca de 30 tem a 6 metros, a 7 metros, a 10 metros e assim por diante. E aí eu vou solucionar isso para poder inserir aqui no meu projeto. Então olha só, imagina que o P4 aqui tem 62 toneladas. Então tá, então eu cheguei, né, vamos pegar aqui, ó, 62 toneladas, eu dividi por 4 estacas, né? Então eu tô com 15,5 toneladas por estaca, né? Então eu fui lá pelo método e encontrei aqui, por exemplo, que uma estaca escavada de 30 me dava lá tantas toneladas. Mas como é que você faz isso? Basicamente, eu vou inserir essas informações aqui da minha sondagem na minha planilha, né? Então vamos lá, vamos inserir junto aqui para vocês terem uma noção, tá? Vamos lá, deixa eu até jogar para cá aqui essa minha tela aqui. Vamos lá. Então vamos lá, vamos contextualizar, vamos entender aqui como é que eu vou implementar essas informações da minha sondagem na minha planilha de cálculo. Agora uma etapa muito importante, para que a gente possa chegar nos nossos cálculos aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho SPT, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, a 1 metro, 6, 2 metros, 8, 10, 11, olha aqui, ó, na terceira coluna aqui, ó, na quarta coluna, quer dizer, 11, aí, 10, 8, 11, 12, 19, 24, 36, né, se eu errei alguma coisa, não tem problema não, 60 e assim por diante, beleza, né? Tá, Vinícius, mas você usou ali na tua obra uma estaca o quê? Eu usei aqui nessa obra aqui, por exemplo, uma estaca escavada. Vamos pegar aqui de novo para a gente avaliar aqui o nosso projeto aqui, ó. Eu usei aqui uma estaca, olha só, vamos pegar o P4, né, que a gente encontrou 15,5 toneladas. A gente usou, vamos lá, vamos pegar aqui o nosso projeto de fundações, Vinícius Lorenzi, né, as minhas empresas aqui, né, estaca escavada, né, de 40 com 11 metros é a nossa solução do P4, né? Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso plano de cálculo. A 11 metros, por exemplo, uma estaca escavada, vamos pegar aqui, com diâmetro de 40, com nível de água 15 metros, que a gente tem nesse laudo, vai me entregar aqui mais ou menos, vamos pegar aqui a 11 metros, mais ou menos, vamos pegar aqui 42 toneladas. Então eu teria aqui 42 quilonewtons eu teria, né, neste meu solo, né? Vinícius, eu já vou usar direto essa informação? Não, aqui ainda tem que entender ainda as minhas relações, eu tenho que entender, por exemplo, as minhas capacidades de carga, né? Aqui é um princípio da minha análise de capacidade de resistência da minha fundação, né? Então, os próximos passos é a gente entender, por exemplo, de repente um momento fletor, de repente uma capacidade de carga adicional, para que a gente possa realmente definir cada uma das nossas soluções de capacidade de carga de fundação. Então veja, o que nós estamos fazendo aqui, neste momento, é a etapa de projeto. Na etapa de projeto, a gente está avaliando, a gente avaliou arquitetônico, avaliou estrutural, avaliou a nossa planilha de cálculo, avaliou todas as informações básicas. Veja, eu sei que aqui na nossa jornada, o negócio passa muito rápido, Vinícius, não entendi exatamente como é que você fez aquilo. Claro, aqui o nosso tempo é mais curto.
Dentro do Master em Fundações, a gente faz isso aqui tintim por tintim, de maneira bem tranquila, com bastante calma, para que você entenda exatamente como é que a gente faz o passo a passo dessa parte de projeto. Agora, como eu disse, não adianta você estar somente nessa fase de projeto, é muito importante lá a execução. E para falar de execução, eu vou para a obra. Eu vou te mostrar detalhes muito importantes que você não pode errar lá dentro da obra. Bora para lá? Bora para a obra então? Também obra. Agora a gente chegou aqui no canteiro para falar de parte prática mesmo. Vamos falar um pouco do que acontece aqui no dia a dia, no canteiro de obra. Claro que é importante a gente dimensionar corretamente, escolher o tipo de fundação corretamente, ter essas boas práticas na hora de projetar. Só que aqui em campo a gente sabe, você que está aqui comigo sabe, que muita coisa acaba às vezes não se confirmando em loco. E aí sim é muito importante o projetista ter esse conhecimento, ter a noção de que em loco as soluções podem ter alterações, podem ter ajustes, podem ter otimizações. Quanto mais eu conheço daqui da prática, melhor é meu projeto. É um fato. Quanto mais eu entendo das interferências que podem ocorrer numa execução, o meu projeto vai estar cada vez mais otimizado. Então tá, vamos falar então de o que pode ocorrer de interferência aqui nessa etapa da execução da obra, quando a gente está falando de uma fundação. Quando a gente pensa em fundação, eu tenho que pensar o seguinte: como é que é o acesso do equipamento? Eu tenho que entender isso. Por onde o equipamento vai entrar? Por qual rua? Como é que é, por exemplo, a entrada de fiação, a entrada... tem uma árvore atrapalhando, a entrada do equipamento é importante. Como é que é a rua? Como é que é a movimentação? Não, mas a minha obra é pequenininha, vai entrar uma maquininha simples. Beleza, aí tá tudo certo. Agora, vai entrar uma máquina de maior porte, já precisa ter uma logística interessante. Beleza, o equipamento entrou na obra. Como é que está a locação das suas estacas? Foram locadas corretamente? Já vi muitos casos do cara falar assim, eu loquei já os pilares da obra. Os pilares da obra não vão me dar a informação completa, eu vou ter que ter a informação, por exemplo, da locação das minhas estacas. Tem que estar bem locadinhas. Né? Beleza, a obra está locada. Como é que o equipamento vai perfurar? Que tipo de fundação que é? É uma fundação em estaca escavada, simples, ou é uma estaca hélice contínua? Se é uma hélice contínua, eu tenho que ter lá a minha bomba de concreto, tenho que ter meu caminhão betoneira. Não, eu vou cravar estacas pré-moldadas. Beleza, então a gente tem que entender como é que está esse material. Já está na obra? Já chegaram as estacas para você cravar? Então, a escolha do tipo de fundação e o começo de uma fundação vai depender do tipo que você escolheu, adaptou para a sua obra. Por que isso? Porque tipos de fundação diferentes conduzem também a resultados diferentes. Vamos pensar assim, quando a gente projeta lá uma fundação em estaca escavada, por exemplo, a gente tem uma capacidade de carga pré-estipulada. Quando a gente projeta uma estaca hélice contínua, a gente está falando de outras capacidades de carga. Né? Então essa definição, ela tem que estar ligada, correlacionada à nossa execução aqui. Eu tenho que entender um pouco sobre essa execução. Vinícius, mas como é que eu vou escolher o tipo de fundação? Aí é claro, aí até o nosso Master em Fundações é um curso que mostra um pouco disso, né? Como é que você vai escolher os tipos de fundação? Por que eu vou escolher tipo A, B, C ou D? Isso é muito importante. Veja, quando a gente está executando uma fundação, esse é o caso dessa obra aqui, é uma obra com uma escavação muito grande, um corte muito grande, e a sondagem foi feita em duas etapas. Primeiro eu fiz a sondagem lá no nível do terreno natural, né, na cota 00, lá no nível do meio fio, e depois eu fiz a sondagem aqui embaixo escavada, fiz um complemento de sondagem para entender com precisão o que a gente tinha aqui de comportamento do nosso solo. E o que é legal é que, por exemplo, numa mesma obra, né, eu posso ter soluções distintas de fundação. Eu posso ter, assim, por exemplo, aqui um bloco simples com duas estaquinhas, provavelmente aqui duas estacas de 40. Aí eu posso ter também, aqui na minha outra parte da minha obra, eu posso ter, por exemplo, aqui um bloco com muito mais estacas, um bloco com 4 estacas de 60, por exemplo. Então a definição da quantidade de estacas, do diâmetro dela, das profundidades, vão ter correlação com as cargas da minha estrutura. Cargas menores, de repente, bloquinhos mais simples. Cargas maiores, blocos mais complexos. Então isso é muito importante. Tá? Quando a gente está projetando, quando a gente está lá na nossa fase de dimensionamento, da escolha, a gente tem que ter essas informações básicas na mão. A sondagem,
o projeto estrutural, a topografia, porque olha só, aqui eu consigo entender que há uma diferença de nível. Eu tenho que entender qual é essa diferença de nível que eu vou ter na minha obra para poder projetar. Mas eu vou projetar vários tipos de execução dentro da minha obra. Eu vou projetar, por exemplo, a minha garagem, eu vou projetar a estrutura principal, eu vou projetar uma grua, eu vou projetar... Então, cada projeto vai ser analisado de forma independente, para que a gente possa, então, ter um entendimento global aí de como solucionar as nossas fundações. Veja, quando a gente está num canteiro de obras como esse, claro, aqui a gente já está na fase aqui já de pilares, né? A minha fundação aqui, que é meu projeto e minha execução, já foram executados. Só que tem um detalhe muito legal dessa obra, que essa obra aqui, ela está sendo feita em etapas, né? Então, optou-se por uma execução inicial da torre principal e depois eu vou ter uma fundação da torre de garagem. E o meu plano de ataque nessa obra tem que incluir esse tipo de situação. Ele tem que validar as etapas executivas. Então eu vou ter que escavar até um tanto, eu vou deixar um talude até uma porção do terreno, eu vou fazer uma outra etapa inicial. Então esses planos de ataque da sua obra, você que é projetista, você que está entrando nessa área, vai precisar ter como base, ter como referência. Peraí, executor, o que você pretende executar inicialmente? Não, eu pretendo fazer essa solução inicial, eu pretendo tomar essa parte da obra primeiro, eu vou fazer uma etapa, depois eu vou fazer outra. Então a tua solução de fundação tem que estar condizente a isso. Mas eu vou colocar uma hélice contínua e vou fazer em 2 etapas. Mas qual que é o custo de mobilização de uma hélice para 2 etapas? Pode ser muito alto. Então quando a gente está nesse projeto de dimensionamento, entender aqui em loco a execução é fundamental. Não dá para que, por exemplo, você projetista esteja somente adaptado às questões teóricas. Eu só uso teoria, na obra a gente sabe que é tudo diferente. Não é por aí. Na obra a gente tem que executar aquilo que foi bem projetado. Sempre falo o seguinte, né? O que é melhor em fundações? Um bom projetista ou um bom executor? Se tivesse a oportunidade, vamos lá, essa oportunidade de contratar só um dos dois, você pode escolher um bom projetista ou um bom executor. O que você executaria? O que você contrataria? Eu tenho certeza que eu contrataria um bom projetista. Por quê? Porque o projetista vai avaliar todas as interferências, todas as incompatibilidades e vai fazer o melhor projeto possível. O executor, ele tem que apenas executar o que está projetado. Então, se o projeto é bom, o executor é ruim, mas você tiver uma fiscalização de obra que realmente fique no pé ali, para que você execute aquilo que foi projetado, o executor vai dar conta. Agora, em contrapartida, se o projeto for ruim, não adianta nada você ter um bom executor, porque o cara vai executar partindo de uma premissa errada. Então, entender tudo isso é muito importante. E dentro de uma especialidade como fundações, a gente tem muitas variáveis que têm que ser entendidas. Não é simplesmente eu saber só que uma estaca hélice contínua pode atravessar a água. Não! Eu tenho que entender quais são os custos dela, quais são as variáveis envolvidas, qual que é, por exemplo, uma distância que uma estaca hélice chega numa divisa. São informações que você vai conseguir aqui na etapa da execução, mas que você vai utilizar lá na etapa de projeto. Lá na etapa de projeto eu vou ter a experiência necessária, eu tenho que ter uma experiência necessária para conduzir o melhor projeto possível, entendendo as adversidades que a gente tem na nossa execução. Bom, então, o principal que a gente falou de tudo isso, projeto de execução, é que a gente tem que estar buscando experiências. Então, o conhecimento de um curso é uma experiência, uma obra que você acompanha, que você estagia, é uma experiência, uma obra que você pega para o acompanhamento é uma experiência. Tenha experiências na sua vida. Faça cursos, busque esse conhecimento. Eu sei que você está comigo nessa jornada, buscou conhecimento, buscou estar aqui conhecendo mais, elevando o seu nível. Para quê? Para que você possa projetar corretamente. Mas eu sou fiscalizador de obra. Cara, perfeito. Se você é fiscalizador, você tem que entender então quais são as variáveis que estão envolvidas para que você possa fiscalizar de uma maneira correta. Mas eu sou um executor. Perfeito, então você vai ter que estar sempre consultando o projetista, vai ter que estar sempre executando aquilo que está sendo projetado. Então olha como a gente dentro da engenharia, a gente tem que ter o máximo possível de conhecimento, experiência, para que a gente faça boas obras e bons projetos. Fechado?
Vamos lá? Vamos voltar pro nosso estudo, pro nosso jornada das fundações? Bora lá então. Bom, é claro que eu queria dar muito mais conteúdo aqui pra você, né? Eu sou desse tipo que, se me deixar, eu fico aqui falando de fundação até semana que vem, né? Essa aula aqui é uma pequena amostra, porque infelizmente não é possível aprofundar muito. Eu procurei passar o máximo aqui nessa série de aulas gratuitas, mas o tempo é realmente limitado. Inclusive, muita gente está me perguntando sobre a nova turma do meu curso, o Master em Fundações. E as pessoas se interessam porque, de fato, o Master é uma solução completa para engenheiros que desejam se aprofundar e dominar fundações, que é uma área cheia de oportunidades e carente de bons profissionais. E se você está afim de se tornar um Master, fica tranquilo, fica de olho, que na próxima semana inicia a nova turma. E olha, tem surpresa para os primeiros inscritos, hein? Eu não posso dar detalhes ainda, mas a língua chega a coçar de vontade de falar, hein? Bom, então vamos chegando ao fim dessa nossa segunda aula da jornada das fundações. Nessa aula, nós vimos a única maneira de projetar e executar fundações com segurança. Parece simples, mas não é. Concorda? Nós vimos a importância de separar em duas etapas, projeto e execução, métodos de cálculo, análise de sondagem, análise da execução de cada uma das fundações. E na aula dessa sexta-feira, como eu te falei, e reforço aqui agora, a aula 3 é a aula mais importante de todas, porque é na aula 3 que eu vou te mostrar como você pode atuar na área de fundações e dobrar o seu volume de obras. Seria bom para você ter mais obras? Seria bom ter clientes fazendo questão de contratar você e não o seu concorrente? Seria bom faturar mais? Se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, já coloca um alarme. Pega o seu celular aí. Coloca lá, 20 horas, sexta-feira. Eu vou te mostrar como se tornar um engenheiro que domina e atua com fundações, para ser ainda em 2021 um engenheiro completo. Desses que bate no peito e assume a bronca. Eu digo isso sem medo, porque eu tenho certeza que o que falta para os engenheiros que morrem de medo de fundação é conhecimento. E você também pode dominar essa área. Hoje eu pego os projetos, eu tenho confiança em fazer e isso está sendo muito bom para mim. É bem mais confiante para poder projetar a parte de fundações quando eu vou fazer. Dá segurança, sabe? Porque você consegue linkar a teoria com a prática. Eu já me sinto muito mais segura, eu já consigo ler uma sondagem sem problema nenhum, eu já consigo enxergar qual seria a melhor solução. Eu me sinto hoje muito mais seguro para entrar num debate sobre fundações, sobre geotecnia em geral, entendeu? Eu fiquei mais seguro em algumas decisões. É isso que eu queria ter na faculdade, sabe? É isso que eu queria ter essa base para ter confiança no que a pessoa está falando. Hoje eu sei bater o olho em uma sondagem e decidir o melhor tipo de fundação. Antes essa análise crítica eu não tinha. Depois do Master, isso agora ficou natural para mim. Não senti medo, tanto que se eles me perguntam de outra coisa, eu ainda não tenho esse conhecimento que eu tenho em fundações, mas pode conversar de fundações comigo que eu me sinto à vontade, me sinto tranquila, eu gosto. Ter confiança no que você faz, você não fica mais em dúvida, você tem confiança no que você está entregando. Então, tá marcado, hein? Sexta-feira, 20 horas, eu espero você. Vem comigo, porque a terceira aula é definitivamente a melhor. E antes de finalizar, eu quero saber, o que você achou dessa segunda aula, hein? Curtiu? Já conhecia sobre o projeto e execução de fundações? Comenta aqui pra mim se você tem experiência nesse tipo de obra. Já fez alguma vez? Já acompanhou? Tem vontade de atuar nessa área? Escreve aqui embaixo pra mim, porque eu adoro ler os comentários que vocês deixam. Enquanto você espera a aula 3, eu quero saber, você já foi lá no meu YouTube? Dá uma passadinha lá, o nome do canal é Fundações Sem Complicações e tem muito vídeo bacana pra você. Se você gosta de obra, gosta de pé sujo de barro, então esse é o canal certo pra você, me segue lá. Se você é no Facebook, no Instagram, bora mandar um alô lá,
Beleza, galera? Então, muito obrigado pela sua companhia nessa aula de hoje. Nos vemos nessa sexta-feira, na terceira aula da Jornada das Fundações. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até lá. Então eu mesmo não sabia nem como que eu falava com o meu cliente sobre sondagem. Eu tinha muito receio antes de conversar com pessoas mais experientes. Antes eu ficava, poxa, será? Não, vamos ver, tem que ver. Nunca vi, assim, um cara ter uma gana de querer ensinar como ele, assim, sabe? Antes a gente corre, né? Ou você fica só você fica concordando com a pessoa. Eu tô desenvolvendo a conversa sem aquele medo, porque eu ficava, meu Deus, esse tanque agora, como é que vai ser? Vai aguentar, não vai? Como é que eu vou fazer? Onde que eu vou pesquisar isso? Bastante dificuldade na área de fundação, para mim foi um divisor de águas, viu? Isso é fato. Minha carreira na área de engenharia mudou totalmente. É gritante a diferença da Lisandra antes e Lisandra depois do Master. Conversar de igual para mim com outros engenheiros foi fundamental no ramo que eu tô. Nossa mente, a minha mente mesmo para questão de cálculo e ter alguns pontos cruciais para ter um entendimento do mecanismo de fundações. Depois que eu fiz o curso, abriu meu horizonte, o tipo de fundações, tudo que eu sei foi eu aprendi no curso. Eu conversar com outros engenheiros muito mais experientes do que eu. Com certeza, pode conversar comigo sobre fundações agora. É tão diferente isso, conversar e saber o que você está falando. Tudo que eu aprendi no Master eu aplico hoje. Eu fiquei mais seguro em algumas decisões. Fiquei bem mais confiante para poder desenvolver parte de fundações e saber qual que seria o melhor tipo de fundação para eu poder utilizar nas minhas obras. Ter confiança no que você faz, você não fica mais em dúvida, você tem confiança no que você está entregando. Melhorou totalmente a minha vida profissional. Eu consigo hoje conversar com as pessoas com propriedade no que eu falo. Assim. Me sinto bem mais preparado aí, graças ao Master. Hoje eu me sinto bastante preparado. Linkar a teoria com a prática e com a sua experiência, né? Que você já tem em campo, então tem muita coisa que ocorre caminho. Um dos trabalhos que eu fiz recentemente, eu fui pelo que eu aprendi no Master. Sondagem, esse tipo de coisa, questão de variação de solo, isso é uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Tipo assim, entender a característica daquele solo. Me sinto muito mais segura projetando fundações. Eu hoje estou muito mais seguro. Todas as dúvidas que eu levava, eram elas imediatamente respondidas. Então quer dizer que eu me destaquei e realmente vou conseguir aí entrar no mercado e ser uma referência realmente. No meu primeiro projeto eu já tive o retorno. É gritante a diferença da Lisandra antes e Lisandra depois do Master. Assim, até em discussões com chefia, discussões com cargo mais alto na empresa, eu me sinto hoje muito mais seguro para entrar num debate sobre fundações, sobre geotecnia em geral. Hoje eu sei bater o olho em uma sondagem e decidir o melhor tipo de fundação. Tirou a dúvida que eu estava no momento, executei a fundação, deu tudo certo, graças a Deus. Dá segurança, sabe? E eu estou tendo um grande lucro com o conhecimento que eu adquiri no Master. E aí vem os fiscais de fora do Tribunal de Justiça. Eu conversava de igual com eles na parte de fundação, não fiquei com medo nem nada. E antes, não, de jeito nenhum. Depois de fazer o Master, eu profissionalmente evolui demais. Então, assim, você cria uma propriedade que facilita o seu diálogo com o cliente, facilita o seu dia a dia. Só elogios para o curso. Vai sair com confiança, sabendo. E esse ano eu terminei o Master em Fundações. Sempre eu vou recomendar o curso de Master de Fundações. Então eu indico o Master porque ele agrega a teoria e a prática, né? Tendo um equilíbrio entre os dois. E eu acho que é isso aí que faz o profissional ter qualidade nos dois serviços, em projeto e em execução. Eu recomendo o curso Master em Fundações de olhos fechados.